Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo, bora chegando, que tem uma aula super bacana hoje, com uma receita super especial, corações subindo, a gente gosta assim, que vocês já chegam no rebento, né? Deu tempo de descansar ontem um pouquinho, gente? Foi feriado ontem, né? Já chegamos aqui começando com tudo essa aula. Vou explicar para vocês um pouquinho do que vai rolar por aqui. Hoje eu estou com o Gran Finale. Vamos fazer uma receita prática, super incrível, super saborosa, que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Eu vou fazer uma torta que a gente vai desenformar, mas vocês podem fazer na travessa, podem fazer no potinho para vender individual, tipo no potinho, bolinho naquele pote de bolinho no pote. Vocês têm aí várias opções, fazer na marmitinha, na travessa, aonde vocês quiserem para vocês conseguirem vender, na taça principalmente. Então vocês têm aí várias opções para vocês fazerem essa super receita, tá? Gente, super prática mesmo. Tem técnica aqui, tem passo a passo para vocês realmente aprenderem tudo bonitinho, para vocês conseguirem reproduzir na casa de vocês, mas lembrando que é super tranquilo. E tudo que a gente for utilizar aqui, gente, tem disponível na loja, tá? Então é só entrar em contato com o pessoal da loja, que tem a parte de entrega. Aqui no Instagram da loja tem todas as informações que vocês precisam. Se precisar tirar alguma dúvida, é só mandar no direct. Ou se precisar de alguma informação, tem todas as informações de endereço, de como comprar online, tá? Tudo aqui no descritivo do Instagram. É só entrar em contato com o pessoal e comprar tudo que vocês precisarem, tá bom? Como é uma aula Gran Finale, a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos também para vocês conhecerem, para quem não conhece, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com eles e vocês vão ver que é algo super prático e super saboroso, tá bom? Para vocês entenderem mais ou menos, eu vou pegar aqui a nossa torta que não está finalizada, tá, gente? Ela não está finalizada ainda, nós vamos finalizar. Então a gente tem uma base bem bacana aqui, saborosa, um recheio e outro recheio. Então são dois recheios para a nossa torta que nós vamos aprender agora, tá? Essa aqui já está pronta porque eu vou finalizar com vocês, mas a gente vai fazer do zero uma outra, tá? Que é o que a gente vai começar agora. Primeiro de tudo, enquanto a gente vai conversar aqui um pouquinho, eu vou colocar para bater o meu chantilly Gran Finale tradicional, tá? Então, vou pegar o bowl da batedeira aqui, vou pesar uma quantidade para a gente utilizar aqui depois. Lembrando que essa caixa está aberta, mas é bom dar uma leve sacudida para que esse chantilly fique bem uniforme antes da gente colocar para bater, tá? Então eu vou pesar aqui uma pequena quantidade, que eu não vou usar muito na nossa receita, mas eu vou bater aqui o suficiente para dar um ponto legal para vocês visualizarem, tá? Ó, só pesei 300 gramas aqui e vou colocar para bater. E a gente já fala um pouquinho sobre esse processo de batimento para vocês verem que tem algumas dicas, alguns segredos para vocês terem muita qualidade aí no batimento de vocês, tá? O que eu estou utilizando é esse aqui, né? Eu só coloquei ali na geladeira para ele não perder temperatura. E eu vou colocar para bater aqui agora na velocidade baixa. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar algumas dicas sobre esse chantilly. Se vocês olharem aqui na embalagem, vocês vão lá na loja, compra ele bonitinho, vocês vão ler tudo que está escrito aqui atrás e está indicando a temperatura de batimento dele, tá? Que é de 5 e 10 graus, tá? Então aqui também está dizendo que vocês precisam deixar na geladeira pelo menos 12 horas, tá? Essas 12 horas vão garantir que esse chantilly chegue nessa temperatura que a gente está indicando aqui do batimento, tá? Então vai lá na loja bonitinho, compra o seu chantilly, chega em casa, coloca na geladeira, tá? Agora, uma questão super bacana, ao invés de vocês colocarem esse chantilly na porta da geladeira, coloquem lá na gaveta ou, se possível, na parte mais fria, tá? Porque ali não vai sofrer oscilação de temperatura. Geralmente a gente não tem uma geladeira só para trabalhar com doces, né? Então, se você tem uma geladeira aí para uso comum, é bacana você sempre colocar ali na parte mais gelada, porque ao longo do dia a gente vai abrindo e fechando essa geladeira, então acaba tendo esse choque térmico, essa oscilação de temperatura, e isso pode trazer um estresse para o nosso chantilly. O que pode acontecer se ele ficar estressado, né? Estressado mesmo, gente, porque ele sofre alteração. Aí ele fica com uma textura meio empelotada, rugosa, mesmo líquido, tá? Sem bater. Então não é bacana, a gente tem que tomar um cuidado com ele sempre, tá?
Correia.Vânia, boa tarde, melhor chantilly que usei, que ótimo. Vânia, muito obrigado pelo depoimento. É super bacana quem não conhece, conhecer, porque é um produto realmente de qualidade. Não é porque eu estou aqui pela marca, tá? Mas eu trabalhava com outras marcas até o chantilly Gran Finale entrar no mercado. Quando entrou, eu experimentei e falei, gente, esse chantilly tem um diferencial, né? O rendimento dele é super bacana, a gente vai falar sobre isso agora, né? A gente está falando das características de batimento. E todas as vezes que vamos falar sobre as características, eu vou falar mais algumas dicas para vocês depois. Todas as vezes que vocês forem bater esse chantilly, é bacana, não sei nem se vocês estão ouvindo, que ele está numa velocidade bem baixinha. Aqui eu estou utilizando uma KitchenAid, então velocidade 3 ou 4, tá? No máximo, é sempre velocidade baixa. É que a KitchenAid ela é bem lenta no começo. A Arno, a Mondial, a Oster, por exemplo, vocês devem bater na velocidade 1. Não mais que isso, porque é uma velocidade muito rápida, tá? Então, para ter qualidade no batimento, velocidade baixa sempre. Douglas, qual vai ser o tempo de batimento? Gente, independente do tempo. Não se preocupem com o tempo. Se preocupem com o ponto correto, né? Se preocupem com as dicas que eu estou dando para vocês com relação à temperatura, com relação a onde colocar na geladeira. Então, são dicas para vocês realmente conseguirem obter o melhor do chantilly, tá? Obter a melhor textura, o melhor rendimento. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui, tudo bem? Então, tá batendo ali, não se preocupem com o tempo, mas eu vou mostrar para vocês o ponto correto, que é super importante, tá? Então, comprou na loja, colocou na geladeira no lugar certo, que eu já expliquei. Vai colocar para bater, se quiser verificar a temperatura também pode, para ter certeza que ele está bem geladão. Coloca para bater em velocidade baixa e deixa ali até eu dar um ponto de pico, que é o ponto médio que eu vou mostrar para vocês. Qual o grande segredo desse ponto? Eu costumo dizer que é um ponto universal, tá? Esse mesmo ponto você vai alisar bolo, esse mesmo ponto você vai trabalhar com bicos de confeitar e inclusive vai agregar nos recheios como a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai usar em dois momentos, né? A gente vai usar com bico, né, para finalizar a torta, para dar um charme especial. E a gente vai utilizar para agregar numa ganache também, que é um dos recheios que a gente vai fazer. Então é uma espécie de mousse. A gente vai trazer um pouquinho de aeração para o nosso recheio. Então vai trazer aquela textura aerada, parecendo realmente uma mousse, tá? Então vocês têm essa opção aí de brincar com a mesma textura para todas essas possibilidades, tudo bem? Então outra coisa, a Vânia falou assim, melhor chantilly do mercado. Gente, ele é o mais branquinho do mercado, ele tem um sabor super suave, não é doce demais. E o mais legal de tudo, ele não tem aquele sabor residual de gordura. Então quando você prova, seja líquido ou seja batido, você vai comer aquele bolo, você não sente aquela camada de gordura que algumas marcas têm, tá? Então esse aqui não tem aquele sabor residual de gordura. Então é super agradável da gente comer, é puro ou se não com bolo mesmo. Então vocês vão notar, para quem não conhece, que é um produto que realmente vai trazer qualidade aí nas produções de vocês. Então vale super a pena conhecer. Quem está aqui assistindo a gente, fala para mim se vocês já conhecem ou não conhecem o Gran Finale, só para eu ter uma ideia assim, para ver se vocês estão conhecendo pela primeira vez. E aí fala para mim aqui nos comentários, manda coração. Oi Sueli, tudo bem? Boa tarde. Qual a receita de hoje? Vamos fazer uma torta, Sueli. Lembra aquela torta que inclusive, gente, sigam o meu Instagram que eu tô postando um monte de receita. Inclusive vai entrar uma receita de panetone salgado amanhã, hein? Então eu vou colocar aqui o meu Instagram para vocês seguirem, porque tem muita coisa lá, hein, gente? Muita coisa boa, então aproveita para vocês. Ó, até fixei o comentário aqui, ó. Sigam o meu Instagram. Ele é suave, ao mesmo tempo gostoso, então vai arrasar na receita. Gente, realmente, a Vânia tá arrasando aí nos depoimentos porque ela realmente usa, isso é bem bacana, né? Sim, Sueli, vamos fazer aquela torta, tá? Bem bacana essa torta, prática, super saborosa para vocês conseguirem aí. Inclusive vou dar opções para vocês inovarem nos sabores, né? Para ter opções diferentes no cardápio, tá? Gente, estamos em 12, 13 pessoas. Compartilhem essa live, tragam mais pessoas para cá, para a loja ver que vocês estão gostando, para me chamar mais vezes, para eu trazer mais receita para vocês, para a Gran Finale falar assim, pessoal, gostou? Vamos lá de novo? Eu vou adorar estar aqui com vocês de novo. Então compartilhem essa live para trazer mais pessoas para cá, que dá tempo da gente ter essa troca ao vivo, principalmente para aquela pessoa que você fala assim, vamos mandar essa receita para aquela pessoa que vai aprender, que vai fazer no Natal, ou se não,
Se não for só para vender, mas para fazer aí para a família, vai ser bem bacana vocês trazerem mais pessoas aqui, tá bom? Então compartilha aí. Ó, falei bastante sobre o chantilly, né? O sabor dele é suave, super branquinho, e o legal de ser branquinho é que ele aceita a cor com muita facilidade. Então se quiser utilizar corante, pode utilizar, que ele vai ficar bem pigmentado e sem perder o ponto. Então, cores intensas como preto, vermelho, vocês podem utilizar o mesmo ponto do batimento, tá? Não precisa mudar o ponto nem nada, é simplesmente espatular. Coloca o corante em gel, dá aquela espatulada de leve, nada de bater demais, tá? Espatular, vai espalhando esse corante e aí vai chegando na pigmentação que você quer, sem dificuldade nenhuma, tudo bem? Enquanto bate ali, gente, já falei as dicas de batimento, tudo direitinho, a gente vai para o segundo momento da nossa live. Tem vários momentos aqui hoje. A gente vai começar a fazer a base da nossa torta, tá? Lembrando que a live vai ficar salvo, os ingredientes eu vou deixar salvo junto com a live depois no descritivo. Aí se vocês quiserem tirar print ou se vocês quiserem copiar, fica muito mais fácil, tá? Aqui no vídeo agora vai ter o passo a passo, então super aproveitem, prestem atenção. Se tiver dúvida, mandem aqui também, tá bom? Aí é mais fácil pra gente ter essa dinâmica de aula, tá? Vamos lá! Partindo para nossa receita então da torta, eu vou começar a fazer a base da minha torta, que é uma base de biscoito. Aqui eu tenho um biscoito triturado, que eu triturei no liquidificador até ficar bem fininho, ó, bem farinha, tá? E aqui eu tenho a manteiga. Primeiro de tudo, vou colocar a manteiga para derreter no micro-ondas, vou colocar aqui 30 segundinhos. Enquanto derrete ali, eu tenho essa base aqui que é de bolacha Maria, mas pode ser bolacha maisena, pode ser bolacha de chocolate, pode ser de leite maltado, pode ser a que vocês quiserem, gente, fica super a critério de vocês. É importante que ela seja mais sequinha, né, para facilitar ali o processo de moldar a nossa torta. Então vocês podem brincar super com esse sabor de bolacha aqui, tá? Uma dica legal, a Sueli tá até falando aqui, oba, a Sueli tá doida pra aprender uma receita de torta holandesa. Essa torta a gente fica com um sabor muito parecido, tá? Então façam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Ó, 30 segundinhos foram suficientes pra gente derreter a nossa manteiga. Então o que eu faço com a base da nossa torta? Simples assim, manteiga derretida, a nossa bolacha triturada, a bolacha ou biscoito, e aí eu vou movimentar aqui, ó, com uma espátula para transformar essa farinha seca numa farinha úmida, né, numa farofa úmida. Então eu venho aqui, ó, dou aquela espalhada boa, com carinho para ficar bem uniforme. E aí essa umidade vai trazer uma estrutura para a nossa base, tá? Essa base aqui eu não vou levar ao forno, mas se vocês quiserem colocar ao forno, pode, mas não precisa, tá? A quantidade é bem pouquinha de manteiga, então vai trazer essa estrutura sem deixar muito sabor residual de gordura também, tá? Ó, uma farofinha bem úmida, ela fica até mais compacta, tá vendo? Então essa é a nossa base da torta. Inclusive dá para fazer essa base para banoffee, para as tortas que vocês quiserem aí, tá bom? Ó, minha assadeira tá aqui, é uma assadeira de bolo simples, gente, para vocês verem que não tem dor de cabeça. Então pode ser na que vocês tiverem, não precisa desenformar. Se quiser fazer no potinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, perto, num potinho de bolo no pote, se vocês quiserem para fazer um face venda, fica super legal. Naquelas taças para fazer sobremesa de final de ano, fica super legal. Então vocês podem fazer ou montagem direta, né, no potinho que vai ser servido, ou transportado, ou pode fazer essa versão, tá? Então é mais uma dica, é uma sugestão para vocês. Aqui a única questão é que ela tem um fundo removível, tá? Ó, ela tem um fundo removível para facilitar o nosso processo aqui. Então, além de tudo, eu coloquei um acetato preso bonitinho para a gente não sofrer aqui na hora de desenformar, tá? Então essas são as dicas aqui. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar a montagem da nossa torta. Como a gente tem o recheio à base de chocolate, né, que tem um pouquinho de gordura,
a gente tem que ter um cuidado para ele não grudar tanto no nosso acetato. Então, eu vou passar só um pouquinho de desmoldante nas laterais para a gente não grudar o recheio, tá? Ó, é só um pouquinho, gente, só na lateral. Feito isso, a gente pode partir para a montagem, tá? Aqui a gente tem uma quantidade de biscoito que vai trazer uma camada ali um pouquinho mais grossa da nossa base da torta. Douglas, eu quero uma mais fina. Posso colocar menos bolacha? Divide a receita ao meio. Vocês têm a opção aí de brincar realmente com a torta. Porque a torta é de vocês, né, gente? A partir de agora é torta de vocês. Então vocês podem fazer uma base mais grossa, uma base mais fina. A receita tá aí, é para vocês brincarem mesmo. E não precisa ter medo, né, gente? Não é algo que vai dar errado assim. Então, aproveitem para testar mesmo, tá? Ó, coloquei aqui então a nossa farofinha. Com a própria espátula eu vou compactando para que ela fique bem uniforme. Ó, vem compactando, vem dando aquela pressionada para ela ficar bem lisinha, bem bonitona. E aí, olha que bonita, gente, essa base. Aí ela fica bem retinha, tá? Não precisa ir ao forno essa base, gente, não precisa, tá? Qual a diferença de ir pro forno ou não? Vamos lá. Algumas pessoas gostam de levar essa base no forno para ela ficar mais tostadinha, ficar um pouquinho mais saborosa por conta do biscoito ficar mais torradinho, tá? Se quiser, pode, tá? 5 minutinhos, forno pré-aquecido a 180 graus e acompanha lá para ele não dourar, porque ele tem manteiga ou margarina, então ele pode dourar muito rápido. Então 5 minutinhos, 10 no máximo, mas controla ali para não queimar, tá? A única questão, se for levar, tira esse acetato, tá? Não leva com acetato, porque o acetato pode derreter ali no forno. Então se for levar, pode, mas aí toma sempre esses cuidados aí que eu tô passando pra vocês, tá? Ó, então a nossa base aqui, ó, super retinha. Olha que bonita, não posso nem virar muito. Mas ela tá retinha, bonitona, pronta para receber o nosso primeiro recheio, tá? Então enquanto a gente vai preparar o nosso recheio, eu vou colocá-la na geladeira, tá? E aí, antes da gente falar do nosso recheio, eu quero mostrar um pouquinho o negócio pra vocês, que é o ponto do chantilly. Vocês viram que ele tá batendo ali com calma, com tranquilidade? Gente, sem pressa, tá? Não é pra ter pressa, porque a gente tem que ter o ponto correto aqui do nosso chantilly. Então eu pego o próprio batedor da batedeira, dou uma movimentada no fundo e dou uma leve chunchada aqui, ó. A hora que eu chunchar, ele vai formar uma ponta. E eu vou virar. Se eu virar e essa ponta ficar mole, como tá caindo aqui, é porque não tá no ponto ainda. A hora que eu virar e essa ponta estiver firme para cima, aí ela tá no ponto. Então a gente vai deixar aqui mais alguns minutinhos, tá? Para ele atingir o ponto. E aí, enquanto isso, a gente parte pro primeiro recheio, tá? Vamos lá, mesma coisa, na velocidade baixa, para não perder esse ponto, tá? Então, deixou ali, a gente vai começar fazendo o nosso primeiro recheio. O que nós temos aqui? Chocolate ao leite, já coloquei tudo junto, tá? Chocolate ao leite, o creme culinário Gran Finale, que eu já vou falar para vocês dele, que é uma característica bem bacana desse produto. E coloquei um pouquinho de licor de cacau para trazer um sabor mais adulto para essa receita. Douglas, não quero pôr licor, porque algumas pessoas, crianças vão consumir, então pode tirar, pode colocar rum se quiser, pode colocar alguma pasta saborizante, alguma essência, pode só tirar da receita e não utilizar, fazendo só a ganache, então vocês têm a opção de saborizar aqui também, tá? Então, tudo junto, vou colocar no micro-ondas, tomando cuidado sempre de colocar de 30 em 30 segundos até derreter por completo, tá? Ali a gente fez uma ganache, né? A gente vai transformar essas misturinhas numa ganache. Então o que é essa ganache? A mistura de chocolate com algum líquido, tá? O líquido que eu estou usando aqui em questão é o creme culinário Gran Finale. Se vocês olharem aqui na embalagem, ele está dizendo que ele tem 22% de gordura. Então ele tem mais gordura que o creme de leite de caixinha, que geralmente tem 17%, tem 20% de gordura. Então isso quer dizer o quê?
quer dizer que a nossa ganache vai ficar mais cremosa, vai ficar mais brilhante, tá? Então vai trazer uma textura e uma qualidade bem bacana para a nossa torta. Então, esse produto aqui, gente, vocês podem utilizar na substituição das receitas que vão creme de leite. Douglas, o meu brigadeiro vai creme de leite, posso usar creme culinário? Pode, sem problema nenhum, sem medo nenhum. É só você utilizar com qualidade, tá? Ele tem um sabor neutro, então ele não vai alterar o sabor das suas receitas. E ele é super branquinho, super cremoso, que fica bem bacana da gente agregar também as receitas, tá? Então, para receita doce e para receita salgada, vocês podem utilizá-lo sem medo nenhum, tá? Qual o grande diferencial desse creme culinário? Douglas, eu já vi diversas marcas, até testei e não gostei. Por quê? As outras marcas, gente, vocês têm que tomar o cuidado, é a questão de conhecer o produto, tá? Porque eu já testei também várias marcas e algumas marcas têm aquela viscosidade meio elástica, aquela cor meio amarela, um aroma ruim. Então vocês precisam conhecer o creme culinário Gran Finale. Super branquinho, o aroma super neutro, o sabor também, que é bem bacana pra gente realmente agregar nas nossas receitas. Então vale super a pena vocês conhecerem, tá? Ó, apitou aqui. Vou dar uma movimentada até derreter por completo o nosso chocolate, tá? Aqui foram 30 segundos. Vou dar aquela movimentada e se precisar de mais, eu aqueço um pouquinho mais no micro-ondas, tá? Mas aqui eu acho que já foi o suficiente. Então, só um segundinho aqui que eu quero mostrar o ponto para vocês de novo na batedeira. Ó, a gente tá quase chegando no ponto, viu, gente? Ó, então pega aqui o bolo da batedeira, pega o batedor, dá aquela mexida embaixo e dá aquela chonchada. Não tá no ponto ainda, mas eu quero que vocês vejam. Tá vendo que ele formou um pico? É esse pico que a gente tem que olhar e tem que virar. A gente virou, ele desceu, tá vendo? A hora que a gente virar, ele ficar firme, tá no ponto. Mas já tá ganhando consistência, olha que bacana. Então, sem pressa, gente. É simplesmente pra gente realmente ter qualidade. Aqui vocês vão ver a textura que que fica bem bacana, bem sedoso, pra gente conseguir aquele alisamento perfeito, aquele trabalho de bico bem bonito também, tá? Ó, aqui a nossa ganache, 30 segundinhos foram suficientes pra gente trabalhar. Olha que bonito, gente. Sente o brilho dessa ganache? Olha só. Esse brilho se dá também por conta da porcentagem de gordura do nosso creme culinário. Então ele vai trazer esse plus para a nossa receita, né? Depois que esfriar, ela vai ficar mais firme, essa ganache. E além de tudo, traz esse brilho, o que fica bem mais bonito também para a nossa receita, tá? Vou pegar a nossa base de biscoito e vou colocar direto aqui, ó, a nossa ganache, ó, sem medo, em cima da nossa base de biscoito, tá? Lembrando que a gente passou um pouquinho de desmoldante aqui nas laterais, então na hora de desenformar depois fica um pouquinho mais fácil, tá? Essa é uma ganache, gente, fica cremosa, não fica firme demais. Então é uma receita para utilizar e deixar na geladeira se você quiser desenformar. Se for deixar no potinho, não tem problema, fica mais fácil ali com a estrutura que segura ele, né? Então aqui, ó, coloquei. Dá uma verificada se ele está em todos os cantinhos, para ficar bem bonitão, bem uniforme. E aí, ó, pensa no aroma que tá aqui, gente, o licor de cacau também dá um tchan especial nessa receita, hein? Geladeira de novo. O ideal é fazer esse processo um pouquinho antes, tá? A gente vai agregar o segundo recheio aqui em cima e seria legal ter essa ganache mais firme para ele não misturar, tá? Para ficar bem divididinho assim, tá? A gente está fazendo aqui em live, então a gente tem um processo mais acelerado, tá? Mas o ideal é você fazer com antecedência, deixar essa ganache firmar, para depois entrar com o segundo recheio, tá? Uns 30 minutinhos pelo menos de freezer, sabe? Para ele ficar bem firme e a gente conseguir montar depois com tranquilidade. Deixa eu ver se fecha aqui. Fechou? Vamos lá. Então o nosso chantilly está quase no ponto. Deixa eu só ver aqui se ele já chegou no ponto. Se ele chegar aqui, eu mostro pra vocês. Ainda não, falta só um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai partir pro segundo momento da nossa aula. Na verdade, é o terceiro momento já, né? A gente vai fazer o recheio branco. Então, é o mesmo passo a passo. Aqui eu tenho o creme culinário, para dar aquele tchan especial na nossa receita, e o chocolate branco agora, tá? Então, aqui a gente vai fazer
aquele processo de aeração com o nosso chantilly, tá? Só vou tirar aqui um pontinho que caiu da minha manga de confeitar e vou colocar 30 segundos no micro-ondas. Então 30 segundos com calma, com carinho, pra gente não queimar esse chocolate e não desperdiçar produto, porque é um produto caro também, né, gente? Então, calma, tranquilidade, carinho, sem medo, tá? Ó, essa base branca a gente tá fazendo com chantilly também, ou chocolate branco. Vocês podem fazer uma outra base. Douglas, você utilizou o ao leite e utilizou o branco. Posso usar o meio amargo? Posso usar o amargo? Posso usar o blend? Vocês podem brincar demais com a receita e aí vocês vão ter opções diferentes aí na hora de utilizar. Então fica super a critério de vocês, porque vocês podem brincar com a variedade no cardápio de vocês. A minha base de chocolate ao leite, o que eu fiz? Eu coloquei licor, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar pasta saborizante. Então aqui ó, foi o primeiro tempo de 30 segundos, vou movimentar bem para ele ficar bem espalhado a temperatura e é capaz que eu não precise nem levar mais para o micro-ondas, tá? Então são bases, gente, que vocês podem saborizar. A base de baixo eu coloquei o chantilly não, o licor, por exemplo. E a base de cima, se quiser colocar uma pasta saborizante, pode. Se quiser colocar um pouquinho de geleia, pode. Só tem que tomar cuidado de não colocar nada muito fluido aqui, né? Muito líquido, para realmente não mudar a textura da nossa base depois, tá? Então, é uma torta, inclusive, que vocês podem até manter no congelador, que ela fica bem cremosona, ela não fica dura, tá? Ela fica uma textura bem cremosa. Ó, 30 segundos também foram suficientes para a gente derreter o nosso chocolate, a nossa ganache de chocolate branco, tá? Eu acho que o nosso chantilly já está no ponto, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu conferir aqui para mostrar para vocês. Dá aquela chunchada, agora chegamos no ponto. Ó, dá aquela movimentada que eu falei para vocês, vou até colocar aqui mais no meio, ó. Dá uma chunchada de leve, vai formar esse pico aqui, tá vendo? A hora que eu levantar e esse pico ficar firme, ele tá no ponto. Olha que legal, gente. Fica super fácil de vocês identificarem, tá vendo? Não tá firme demais, não tá mole demais, tá no ponto médio, que é o ponto perfeito pra gente alcançar o ponto universal, né? Que eu falo pra vocês, que é o ponto para alisar bolo, que é o ponto para trabalhar com bico ou para agregar no recheio, como a gente vai utilizar aqui, tá? Então eu vou pegar aqui para vocês verem, deixa eu ver se dá para ver, calma, que tá pesadinho, peraí, aqui. Então eu venho aqui, ó, e mostro para vocês a textura, olha que legal, essa textura. Então aqui a gente tem uma textura super lisinha, super bacana pra gente trabalhar, com alisamento, com bicos de confeitar, é o mesmo ponto para tudo. Tá vendo, gente? Não tem nenhuma bolha de ar. É esse ponto que a gente precisa para trabalhar com qualidade com o nosso chantilly, tá? Quero tingir de vermelho, de preto, é o mesmo ponto, tá, gente? Então fica fácil de vocês conseguirem trabalhar. Porque existem alguns chantilly aí que você tem que tirar o ponto de alisamento, depois volta para bater para trabalhar com bico de confeitar, gran finale, é tranquilidade. É só vocês realmente terem esse processo de observar o ponto dele. Tá vendo que a gente não se preocupou aqui com o tempo? Por quê? Porque o tempo vai variar de acordo com a batedeira, de acordo com a temperatura ambiente, a temperatura da geladeira. Então são fatores que vão trazer aí diferença no tempo de batimento do chantilly de vocês, tá bom? Então segue essas dicas que eu passei para vocês arrasarem, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Ó, voltando para o nosso recheio, a gente está fazendo o segundo recheio mais leve, a gente vai trazer um pouquinho de aeração para ele. Então o que a gente vai fazer? Colocar o chantilly que a gente acabou de bater aqui, tá? Aqui eu vou pesar. Lembrando que a quantidade eu vou deixar para vocês depois no descritivo. E aí vocês vão fazer esse mesmo processo, tá? Aqui o chantilly bem bonitinho. De baixo para cima eu vou agregar esse chantilly na nossa ganache e formar a nossa mousse.
tá? O ideal é que essa ganache também não esteja quente, tá, gente? Para ela não desandar o chantilly. Então, o ideal também é deixar descansar uns minutinhos, para que ela fique bem lisinha também, fica fácil de agregar o chantilly sem deixar ele mole, tá? Ó, incorpora bem a mistura até ele ficar totalmente lisinho. Então, se sentir que ainda falta movimentar, tá vendo que eu não tô batendo? Eu só tô realmente, ó, incorporando esse chantilly na nossa mistura. E automaticamente ele vai ficando com uma textura mais firme e mais aerada, tá? Ó, que bacana. Então ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência na geladeira e ele não tá mole mais, olha que bacana. Então é essa textura aqui que a gente precisa, olha que legal. Ele fica mais aerado porque é uma espécie de mousse, né? E é esse recheio que a gente vai colocar sobre a nossa ganache ao leite. Por isso que eu falei pra vocês que o ideal é fazer essa ganache ficar bem geladinha, bem firme, pra gente não misturar esses recheios, tá? Aqui, como eu acabei de fazer, eu vou colocar umas colheradas bem de leve, pra gente conseguir espalhar com tranquilidade aqui e não misturar muito os nossos recheios. Ó, eu tô pegando aqui uma quantidade e colocando umas colheradas sobre a nossa ganache, tá, gente? Ó, então vem aqui, ó, com carinho, com cuidado. E agora é o momento de espalhar. Então vem também, ó, devagarzinho. Aqui é o momento de tentar deixar o mais liso possível pra gente dar o acabamento depois, tá, gente? Se quiser passar uma colher, uma espátula, fica super à vontade, tá? Ó. Aqui. E aí, ó, olha que bacana. Não posso nem virar muito porque para não virar a nossa ganache de baixo, tá? Só deixar retinho uniforme, tá pronto. Douglas, e agora só colocar na geladeira para gelar bem, tá? Eu indico aqui umas 4 horinhas de geladeira, umas 3, 4 horinhas de geladeira, para realmente ele ficar bem geladão, tá? Então aqui eu tenho um pronto, que eu já mostrei para vocês com antecedência. E aí eu vou finalizar com um pouquinho de bico de confeitar. E eu quero dar um charme especial. Primeiro eu vou dar um charme especial aqui com um stencil. Eu tenho um stencil aqui de acetato, mas pode ser qualquer marca ou qualquer material. Fica fácil de vocês encontrarem, inclusive lá na loja, tá bom? Então põe aqui o acetato, lembrando que essa torta tá bem gelada, tá? Bem fácil de trabalhar. E aí eu só vou pegar aqui, gente, o chocolate em pó, que eu esqueci de pegar, para polvilhar em cima da nossa ganache. Então eu vou polvilhar aqui, gente, pra gente dar esse efeito bem bacana na nossa receita, tá? Então aqui eu vou pegar o chocolate em pó Gran Finale 50%, que eu já vou mostrar pra vocês também, a embalagem para vocês conhecerem. Eu não sei se vocês conhecem, que vale super a pena conhecer também. E aí, ó, tenho aqui a nossa ganache. Vou pegar, ganache não, o nosso chocolate em pó. Vou pegar aqui uma quantidade na peneira, ó, e vou peneirar em cima do nosso acetato, tá? Ó. Na verdade é um acetato stencil, né, gente? Então eu tô falando acetato porque fica fácil de vocês entenderem, ó. Então, com uma peneira, a gente faz uma fina camada, bem uniforme, bem bonitona, pra gente dar esse acabamento aqui, ó, e ficar esse charme especial na nossa receita. Respira bem. Esse chocolate em pó que eu tô utilizando, gente, é esse aqui, tá? Chocolate em pó 50% Gran Finale. Tá ao contrário, gente, porque eu tô com a câmera de selfie pra ver os comentários de vocês, tá? Maravilhoso esse chocolate em pó também. A Vânia já é fã dos produtos, hein, Vânia? Vânia dando depoimento aí, ele é bem bacana de utilizar,
Para quem não conhece também, ele tem um ótimo rendimento, ele dá um sabor super bacana nas nossas receitas, tá? Então vale a pena vocês conhecerem, tá? Ó. Coloquei ali e olha o que o stencil dá para nós, um visual bem bacana aqui para nossa receita, tá? Então, brincando um pouquinho com o bico de confeitar, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer um trabalho na lateral, só pra gente dar acabamento aqui. Quem não tem acetato, o que pode fazer? Pode fazer direto, só polvilhar, tá bom? Não vai ficar com esse desenho, mas pode fazer uma camada super uniforme e aí brinca com o bico de confeitar, que também vai ficar bem bonito aqui na lateral, como eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Então, não tem desculpa pra não fazer, porque fica super fácil, tá? Ó, aqui eu vou usar o bico 366 da Wilton, que é um bico jacarezinho, ó, pra vocês verem, é um jacaré grandão, tá? Então, esse bico eu vou utilizar para fazer as laterais. Então, vou pegar um pouquinho de chantilly, o mesmo chantilly, tá, gente, que nós batemos, ó. Tô colocando ele aqui, para vocês verem que dá para trabalhar, inclusive, com bico de confeitar, e ele fica bem lisinho, tá? Fica bem fácil da gente trabalhar. Ó. E aqui, o que que eu faço? De baixo para cima, eu vou fazendo um zigue-zague, ó. De baixo para cima, respira e puxa. De baixo para cima, respira e puxa. Então, fazendo isso em toda a lateral para trazer esse charme de bico para nossa receita. Olha que bonitinho, gente. Vai dando um astral, vai dando um movimento, vai ficando super bacana da gente trabalhar, ó. Então, vem aqui, vai fazendo toda a lateral, e aí a gente já vai fazer o topo também daqui a pouquinho, tá? Então, é legal fazer isso aqui na lateral, gente, porque a gente acaba fugindo um pouquinho do tradicional, né? Gente, faz um vídeo de panetone também. Gente, eu já fiz uns vídeos, postei inclusive um hoje, tá? No meu Instagram. O meu arroba tá aqui embaixo, ó. Até sumiu, né, o comentário. Eu vou colocar aqui pra vocês de novo. Deixa eu ver se... Eu acho que sumiu, né? Vou colocar meu Instagram, arroba douglasconfeita. Que aí vocês vão acompanhar e vão aprender a receita do panetone salgado também. Aí vocês ficam por dentro da minha agenda, vocês sabem quando eu volto aqui. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra fixar. Fixar comentário, tá? Ele tava aí fixado, né? Deve ter sumido. Mas aí eu vou fazer outros vídeos também ao longo da semana com inspirações de Natal aí pra vocês, né? Vocês estão vendo que aqui é uma torta que dá pra fazer o ano inteiro, né? Falei natalina porque vocês podem brincar, inclusive, gente, quer colocar nessa ganache branca um pouquinho de frutas cristalizadas, vocês podem. Então, gente, usem a imaginação, tá bom? Ó, coloquei mais chantilly aqui. E vou finalizando toda essa lateral para dar esse acabamento bem bacana aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Fica super bacana também da gente ter esse efeito, né? E agora o topo eu vou dar um charme também. Para não ficar essas pontinhas aqui para cima, eu vou fazer umas mini rosetas para dar o acabamento com o bico 21, tá? Então eu tenho o bico aqui, deixa eu só arrumar para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é o bico 21, que é um bico pitanga que a gente chama, né? Um bico estrela. Então a gente consegue fazer várias coisas com ele. Inclusive eu vou só finalizar esse topo aqui para dar esse charme especial nas pontinhas, tá? Vou pegar o mesmo chantilly que nós batemos juntos. E aí eu vou fazer esse topo aqui, ó, para dar o acabamento aqui. Então vem, ó, com tranquilidade, respira e vai fazendo toda a lateral. Ó, aqui é só para dar acabamento na lateral, o que acaba dando um charme também pro nosso topo, né?
Então vem aqui, ó, fazendo, vai, sem pressa. Para quem não tem habilidade, pode ir com mais calma, tá? Respira e vai fazendo. Ó. Aqui até finalizar toda a volta da nossa torta, ó. Quem disse que não dá para terminar, finalizar, né, gente, as tortas com chantilly? Dá sim, e fica super charmoso, ainda mais pra gente trazer um sabor e uma textura pra nossa receita, né? Olha que legal, gente. Douglas, você é um arraso. Gente, imagina, vocês que são... Olha que bonitinho que fica. Então dá um charme especial pra nossa torta. Tá vendo? Gente, fácil, rápido, tranquilo. Nossa, e deu tempo de fazer. Super tranquilinho, super rápido, né? Vocês viram que a gente conversou bastante ao longo do processo. Então é uma receita que dá para vocês fazerem rapidinho, tá? Então, super aproveitem para fazer, né? Lembrando que a gente utilizou o creme culinário, que eu falei bastante para vocês dele, porque realmente vale a pena vocês conhecerem, tá? Além de tudo, ele é mais econômico que o creme de leite, tá? Então, fica a dica aí para vocês utilizarem nas receitas de vocês. E a gente utilizou também o chantilly tradicional Gran Finale para trazer essa aeração para o nosso recheio e para finalizar essa lateral também para ficar bem charmosa, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Façam, marquem a gente, sigam meu Instagram, @DouglasConfeita. Inclusive, amanhã eu vou postar uma receita de panetone salgado lá. Super prática, super saborosa. Já postei uns videozinhos para dar um spoilerzinho do que vai rolar por lá. Então super aproveitem para me acompanhar, para ficar por dentro da minha agenda, inclusive com aulas presenciais, com as lives aqui na loja, que eu vou estar de volta. Então, muito obrigado aí pela companhia de vocês, espero vocês lá. Façam, se deliciem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Beijo para vocês, beijo pro pessoal da loja, muito obrigado pelo carinho. E é isso. Douglas, vai ficar o vídeo na sua bio? Não, essa live aqui vai ficar no perfil da loja, tá? Porque estamos aqui no perfil da loja, então vai ficar tudo bonitinho aqui salvo. Eu só vou demorar uns 5 minutinhos, por quê? Porque eu vou digitar a receita aqui, né? Copiar aqui e deixar salvo bonitinho para vocês. E aí vocês acompanham passo a passo aqui. E lá no meu Instagram, aí tem a receita do panetone, tem mais um monte de receita lá, um bolo com uma massa super prática, enfim. Vai lá que vocês vão gostar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até mais.